Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Roger Machado após o empate entre São Paulo e Inter no Beira-Rio. Roger, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Duas em uma. Hoje você tentou buscar o jogo mais com os pontas, né? Que era algo que você já vinha tentando trabalhar, mas ainda assim o São Paulo tentou 40 cruzamentos na área e um desses saiu o gol de empate do Caleri. Queria entender o que você entende de característica do jogo e, para além disso, pensando também nos meias. Em dado momento, jogou o Marcos Antônio caindo mais pela ponta esquerda, que é uma tendência, né? Ele consegue cair mais pelo lado esquerdo do campo. E aí, quando ele ficou centralizado, ele conseguiu participar mais do jogo. Depois ele foi trocado, entrou o Cauli, ele também participando pelo meio, conseguiu influenciar mais no jogo. Queria que você falasse um pouco também da sua leitura do meio de campo do São Paulo. Obrigado. O nosso meio de campo, né, eu quis preservar ali, né, a estrutura, né, dos três jogadores, né, colocando o Pablo, que é um jogador, na minha opinião, assim, que mais protege a defesa, né? Daniel e Marcos são jogadores mais dinâmicos, que andam perto da bola e fazem boas conexões. Acho que nós começamos melhor o jogo, criamos a primeira boa oportunidade da partida, seguimos ainda com um bom volume, mas tomamos o gol no momento que talvez nós estivéssemos melhor que o Internacional. Né, o volume de cruzamentos não é o que eu desejo, né, até por isso, né, a abertura dos pontas, né, no segundo tempo, né, e trazer o Cauli para a posição de segundo homem de meio campo foi para que a gente tivesse, tanto na primeira fase de construção e na segunda, né, ter essas conexões, os laterais voltar a ter, como eu chamo e chamava à minha época os treinadores, né, uma ponte para que ele consiga acessar a linha de fundo, né, ou uma jogada individual, né, já depois com André e Caleri à frente, né, para pesar a área. Né. Foi um desses muitos cruzamentos que aconteceu, né, mas a gente precisaria trabalhar, né, essa figura com ponta, se for o caso. Né, eu gostei muito, né, depois que a gente teve os dois lados, né, porque no primeiro tempo com um ponta só e com a amplitude em profundidade do Wendel, né, a gente evoluiu pouco para o lado esquerdo. Né, o Marco é um jogador mais interior. Então, fazer esse ajuste de final do campo, né, para que a gente tenha pequenas buscas de profundidade e possa ter, ou numa vitória pessoal, como aconteceu já depois do gol, né, num cruzamento mais de dentro da área do Ferreira, né, as bolas que o Arthur pega com a passagem do Cedric perto do último lance que o Arthur finalizou, para que a gente não se resuma a um time que acesse o centroavante apenas de cruzamentos. Os cruzamentos eles precisam ser importantes, né, mas que sejam em momentos e jogadas adequadas para municiar o centroavante. Nós temos um centroavante de área e ele precisa ser municiado com bola no chão, mas também com bola aérea. Roger, boa noite mais uma vez. Júlia Dotto, TV Globo. Tu estava falando sobre ter gostado da entrada do Ferreirinha e o trabalho dos dois pontas pelo lado no segundo tempo. Isso é algo que tu cogita para a sequência do São Paulo, começar com esses dois pontas, com o Arthur e com o Ferreirinha? E se sim, por que não começar com os dois hoje? Porque nesse período de treinamentos, né, com a chegada do Arthur, né, eu fiz algumas avaliações, né, entendia que por ser um jogo fora, né, a ideia é entrar com um time mais consistente, né, para no decorrer da partida soltar, né, como aconteceu, né, aconteceu em função do placar adverso, mas a ideia era entrar com um time mais consistente, com peso maior no meio campo, com um jogador aberto do lado e, como eu disse, com outro, com o Wendel, que tem um jogo de apoio pelo lado forte. Né, funcionou em parte, né, a gente começou bem o jogo, depois o Internacional teve um pouco do domínio, mas a gente tomou o gol quando estávamos melhor na partida. Né, mas a ideia era, né, usar, né, os dois tempos para buscar alternativas diferentes. Né, eu acho que elas se mostraram importantes. Né, eu gostei, sobretudo, como eu disse, tu tem um equilíbrio maior. Penso que o Internacional passou a sofrer no jogo quando a gente, em função dos pontas mais abertos, né, e dos laterais vindo de trás com a bola, né, os três médios deles, né, acabam tendo que percorrer um campo muito grande para
para conseguir alcançar os nossos laterais em inversão. E isso fez com que a gente conseguisse entrar para dentro do campo, né, como foi no lance do gol, né, uma inversão, né, e o terceiro médio do lado conseguiu acessar o Wendel quase no bico da grande área, ali de onde ele fez o cruzamento, né, para o nosso gol. Então, é algo que, pela característica dos nossos jogadores, né, e com as opções certas, eu acho que a gente pode, né, sim, jogar com 2 jogadores abertos pelos lados, né. Vai precisar de um sacrifício maior, né, de uma figura de um jogador centralizado de meio campo com mais peso, né, para que a gente tenha um protetor de defesa e possa soltar os lados. Boa noite, Roger. Vitor Bassotto, da Rádio Estação Web aqui de Porto Alegre. Eu queria entender qual o comportamento que a equipe do São Paulo teve do primeiro tempo comparado com o segundo, quais as alterações que tu observou da tua equipe por um padrão bem diferente, né, de atuação do primeiro para o segundo tempo e o resultado ali de empate nos últimos minutos, e agora visando a estreia da Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, como implementar esse estilo de jogo mais agressivo para o campeonato da Copa Sul-Americana. Então, obrigado. A avaliação de intervalo foi que a gente estava precisando, né, de um jogador um pouco mais cerebral pelo centro do campo, né, e a ideia de colocar o Cauli foi justamente para que ele pudesse flutuar nas costas dos volantes do Internacional, né, preservando o Luciano e Calheri mais perto da área, né, com o Luciano podendo sair mais um pouco. Eu acho que isso já nos deu um pouco mais de controle, mas aos poucos, como eu disse, eu fui, né, alterando, né, a figura, né, né, trazendo o Cauli para a posição de segundo homem de campo, para pegar a bola de frente, fazer essa flutuação, essa entrada, né, de trás para frente da linha do Internacional, linha defensiva da primeira linha. E a diferença se deu, né, pela característica dos jogadores que a gente colocou em campo, e a estrutura fez com que o jogo se alterasse significativamente a nosso favor, né? Você ter 2 pontas abertos, né, é uma vantagem distinta, né, do que você ter 3 médios pelo centro. Roger, tudo bem? Boa noite. Gustavo Berton, ESPN. É claro que, até não sei da porta para dentro do vestiário, mas se criou uma certa pressão, né, em cima do São Paulo pelos resultados, clássico, a gente sabe como é que funciona o futebol, enfim. O quanto que a atuação de hoje, eu não sei se tu considera que o São Paulo fez uma boa atuação, né? O Inter teve a estratégia de dar a bola para o São Paulo, mas o São Paulo aproveitou, fez pressão. Essa boa atuação e o resultado, que a gente sabe que jogar aqui no Beira-Rio e empatar principalmente com gols não é uma coisa tão simples, o quanto que isso pode distensionar esse ambiente para uma tranquilidade maior de trabalho, até para uma sequência de competição internacional e de campeonato brasileiro? Buscar ponto fora nas circunstâncias, né? Tendo ainda um vigor aí final ali para poder até virar o placar, né? Penso que o segundo tempo foi bem superior ao primeiro, né? E, como eu disse, pela característica dos jogadores, né? Isso, né, me dá tranquilidade de ter, ao feito as substituições ali, entender com mais precisão, né, como é que o time se acomodou de uma melhor forma, né, no segundo tempo, com os jogadores com as características diferentes, né? Então, fazer uma boa atuação fora, levar ponto para casa, é sempre importante. Obviamente, a gente queria muito vencer, né, mas, né, sempre quando você consegue recuperar o ânimo durante a partida, né, as substituições entraram todas bem, né? Hoje nós tivemos a estreia do TT, um menino de 18 anos, né? Eu perguntei se ele teve frio na barriga, ele disse que sim, né? Eu disse que bom, né? Porque quando a gente para de sentir isso, a gente tem que parar de jogar. Então, isso tudo, né? São vários elementos que nos dão um indicativo de que a gente, né, conseguiu coisas importantes com esse empate. Agora, a pressão pelos resultados, ela segue, né? O treinador, felizmente, né, só tem tranquilidade quando vence, né, quando se mantém à frente da tabela. Esse ponto foi muito importante, né, porque nos colocou ali em uma posição acima novamente, né, e dá confiança, né, para a sequência. Os atletas reconhecem a importância desse resultado fora de casa. Boa noite, Roger. Vitória Leite, da Casé TV.
Me chamou a atenção uma fala do Caleri ao final ali, que a gente conversou com ele, que ele falou: o Roger não fala chinês, a gente está entendendo o que ele está pedindo taticamente, a gente está entendendo também essas adaptações, e está muito claro também, toda vez que o senhor tem falado aqui para a gente, sobre essa ideia de jogar com os pontas, enfim, chega agora o Arthur, que vai te dar esse volume do lado direito. Queria que você falasse do que você está vendo para o São Paulo em termos de evolução e até o que se encaixa mais com a tua ideia tática para o São Paulo, porque o meio-campo de São Paulo com Danielzinho e Marcos Antônio, pelo menos a título do que a torcida via ali, parecia funcionar muito bem. E hoje eu achei interessante vendo que foram os 2 jogadores que saíram no segundo tempo. Então eu queria que você falasse sobre o que você enxerga, até para esses 2 meio-campistas e, claro, também pensando nessas pontas. As circunstâncias das substituições, elas são das observações que, né, a comissão técnica tem à beira do campo. Eu não posso me furtar, né, de fazer essas trocas sempre pensando no coletivo e numa ideia do que a gente imagina poder levar vantagem com as substituições, né? Já foi o Danielzinho, já foi o Marco, já foi o Caleri, já foi o Luciano, já foi o Lucas Moura, né, fazem parte do futebol, né? Essas são as minhas atribuições, né? Então, de novo, o que me deu de alento e tranquilidade e motivação hoje, né, foi ver que foi a primeira vez, né, que eu joguei com 2 pontas, né, com essas características, e o que aconteceu em campo me deixou animado para uma possível sequência disso, né? Claro que o torcedor tem essas preferências e o nosso tripé ali dos jogadores mais móveis, com o Bobadilha também, que não esteve ausente hoje, né? Foi importante naquele losango que a gente estava usando, né? Nos dava algumas coisas, né? E eu sentia necessidade, né, de outras, né, que a gente tem com jogadores de diferentes características abertos pelo lado. Roger, aqui, boa noite. Nesse momento, o São Paulo encontra-se na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e o meu questionamento é a respeito da campanha no Brasileirão. Não a respeito da grandeza da instituição, mas com as peças que tu tem à disposição, agora com uma Copa Sul-Americana também, é possível sustentar uma campanha do G4 com o que tu tem à disposição hoje? Obrigado pela pergunta. Esse é o desafio de todo treinador, né? Quando começa a funilar, né, as partidas e que tu precisa, né, fazer por vezes movimentações diferentes, né, no que diz respeito a quem vai para campo, é que se inicia o quebra-cabeça, né? Por isso que, por exemplo, hoje eu fiz questão de botar o TT um pouquinho. Eu preciso botar o DT para quebrar o gelo, né, porque daqui a pouco, né, numa dessas trocas de competição, eu vou precisar, né, esses jogadores à disposição. É por isso que, né, os meninos que ficaram em São Paulo e os que foram para a seleção que porventura não jogaram, a gente permitiu que eles jogassem no Sub-20 justamente para que eles estejam jogados quando a gente precise deles. Né, porque o treino é ótimo, né, mas o que condiciona o jogador é jogo. Né, então, a partir de agora, né, as sequências são 18 jogos, né, que a gente tem até a parada, né, e diferentes competições. A gente vai precisar de todo mundo. Nosso grupo é grande. É um grupo que tem uma mescla de jogadores experientes, jogadores jovens experimentados e jogadores jovens com pouca experiência. Né, e a partir desse momento a gente vai de fato, né, ter a confirmação que os jogadores estão prontos ou precisam ainda de mais período de evolução. Boa noite, Roger. Nicolas Wagner, da Rádio Guaíba. Queria saber da tua sensação de retornar ao Beira-Rio depois de quase 200 dias do término do trabalho aqui no Inter. E, se me permite, depois do jogo contra o Palmeiras, viralizou uma das tuas respostas na entrevista coletiva explicando o gol do Palmeiras na tua visão. Para muitos, tu utilizou uma linguagem muito rebuscada. Tu acha que houve um exagero nessa reação? Tá rindo, né? Houve um exagero nessa reação, Roger? Ou tu faz uma autocrítica de que precisa, às vezes, ser mais claro para o grande público? Eu dei uma entrevista para a ESPN, né, que deve ter saído hoje já, ontem. Falando disso, eu faço uma meia-culpa assim, e penso que uma das respostas que eu dei para o Edu era que a comunicação é muito mais do que
do que a gente está falando, né? É o que o outro entende da mensagem que está sendo dada. Mas também que eu não gostaria de perder minha essência, né? Eu não falo expressões um pouco mais rebuscadas, né, para mostrar ser mais inteligente, porque eu acessei muito, né, esse conhecimento, e quando tu sai de um jogo, né, e tu está envolvido emocionalmente, as coisas saem quase no automático.